A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estou aqui para mais um vídeo, meus irmãos. Meus irmãos amados, estava vendo assim um vídeo aí do Valdomiro Santiago, né? E o Valdomiro Santiago, meus irmãos, como sempre, né? Jogando maldição aí no governo do Lula. E aí, meus irmãos, como é que fica? Você vai para uma igreja dessa daí, chega lá, você vê a pessoa somente fazendo o contrário do que diz as escrituras, né? Fazendo o contrário do que diz as escrituras. E aí eu sei que essas maldições, com certeza não, Deus não vai ouvir, né? Porque Deus não vai contrariar a palavra dele para fazer pedido assim de pessoas assim que nem o Valdomiro, né? Veja o que diz aqui em 1 Timóteo capítulo 2. Diz assim, ó: Admosto-te, pois, antes de tudo, que se faça depressão, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Olha o que é que diz a palavra de Deus, né? Eu li o versículo 1 e o versículo 2. Se você quiser meditar aí, né? Você medita aí na sua casa. Então, o que que o apóstolo Paulo está recomendando aqui a Timóteo? Para que se ore, faça oração pelos reis. Pelos reis. Não interessa se a pessoa é um macumbeiro, não interessa se ele vai para macumba, não interessa o que ele é. A palavra aqui está dizendo para orar por eles. Por que que o apóstolo Paulo mandou fazer isso? Porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, sabia que ninguém chegava ao poder sem a permissão de Deus. Existe aquela pessoa que verdadeiramente Deus colocou ele lá, e existe aquela pessoa que Deus permitiu, mas ninguém, de uma maneira ou de outra, ninguém chega lá sem a permissão de Deus. E aí eu vi ele amaldiçoando o governo, né, do Lula, dizendo que se não acontecesse nada, ele nunca foi homem de Deus, que ele só estava enganando o povo até agora. Olha que situação triste, né, para uma pessoa que se diz apóstolo. Dá a entender que ele está usando as escrituras para fazer somente o que lhe apraz, né? Somente para seus interesses próprios. É o que dá a entender. O que dá a entender é isso, não é? Então, meus irmãos, quem era que dominava Jerusalém naquele tempo? Quem era que dominava? Eram os reis ali de Roma, né? Que punia os cristãos, matava, perseguia. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo diz, ó, é para orar por eles. É para orar. Olha só a diferença, né? Olha só a diferença. E aí, meus irmãos, esse Valdomiro Santiago, ele também não consegue entender quem foi que começou primeiro, né? Quem foi que começou primeiro, Valdomiro? Se vem grandes perseguições aí, a pergunta é, quem começou primeiro? Começou a campanha aí, colocaram tudo que foi de político em cima do púlpito, jogaram Jesus Cristo para fora da igreja e colocaram o Bolsonaro, idolatraram o tempo todo. Quem começou primeiro então, não é? Quem começou primeiro? Para agora ficar reclamando de perseguição, não é? E a palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 45 e o versículo 7, que Deus ele criou
o bom e o mal. Não interessa se. Então, o que, que a gente entende? É Isaías 45, versículo 7. O Senhor diz que criou a coisa boa e criou a coisa má. Ele diz: eu fiz o claro, né, e o escuro. Eu faço todas essas coisas. Então, se Deus levantou o Lula para o que é ruim, amém. E se levantou o Lula para coisas boas, amém também. Porque está escrito na palavra de Deus. E aí nós temos, meus irmãos, que ser cristão. Que ser cristão para entender a boa vontade de Deus. Mas tem muitos cristãos que ficam brigando e pelejando com o próprio Deus. Como foi nessa campanha aí, que eram muitos cristãos ali de joelho, né, ajoelhado, porque orando, porque não queria o resultado da forma que foi, né? Da forma que foi. Queria que o resultado fosse outro, queria que o Bolsonaro fosse reeleito, né? E esses cristãos precisam ser cristão e precisam de ler a Bíblia para saber o que a Bíblia Sagrada está dizendo. É bom de pegar a Bíblia Sagrada em Isaías 45 e versículo 7 e meditar, ficar o tempo todo ali meditando para saber qual que é, né, a boa vontade de Deus, não é? Para que possa entender, porque da forma que está indo, dá a entender que os cristãos estão indo tudo contra Deus, né? Estão se levantando contra o seu próprio Deus. E aí, meus irmãos, aqui em Romanos capítulo 2 e o versículo 24 diz: porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olha o que diz a palavra de Deus, né? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então, nesse caso aí, o Lula, ele blasfemou de Deus por causa de quem? Por causa de pessoas que nem o Valdomiro Santiago. Porque, meus irmãos, o Lula entende que o Deus que ele serve não é o Deus que fez o céu e a terra. Por quê? Porque o Deus que fez o céu e a terra, ele é a favor dos pobres, né? O Deus que fez o céu e a terra é a favor dos pobres. É a favor dos pobres. E o Valdomiro tá fazendo as coisas ao contrário, né? Enquanto o Lula coloca novamente em prática a Casa Minha Vida, porque me parece que esse programa estava parado. Enquanto ele se esforça para colocar em prática, me parece que o Valdomiro está contra. Quando ele assina lá os 600 para os pobres, que é o Bolsa Família, parece que o Bolsonaro parece que o Valdomiro está contra, não é? Tantas coisas boas que o Lula quer fazer em favor dos pobres, e aí o Valdomiro se levanta contra ele. Então como é que o Lula, como é que vai ficar a cabeça do Lula numa hora dessa? Que o Lula entende que o Deus que fez o céu e a terra é a favor dos pobres. Então que Deus é esse que o Valdomiro está servindo? Que está contra, né? Que está contra. Então por isso que o versículo diz aqui, né? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ou seja, o Lula é gentil, está blasfemando de Deus por causa desse tipo de pessoas aí, né? Por causa desse tipo de pessoa que está fazendo as coisas ao contrário do que diz a Escritura. Enquanto o Lula está lá se esforçando para ajudar os pobres, e é isso que Deus faz, ele está contra. Então qual é o Deus que ele está servindo realmente, né? Quer dizer que o Lula não está certo? Quer dizer que nesse caso o Lula está blasfemando de Deus por causa dele. Por causa dele. Meus irmãos, se eu estiver falando alguma besteira aqui, depois você comenta aqui embaixo, né? Comenta aqui embaixo se eu estou falando alguma besteira. Mas eu acho assim que o que eu estou falando aqui é Bíblia Sagrada. O que o Valdomiro está fazendo não está de acordo com as escrituras. Não está de acordo com os versículos que eu estou lendo, que eu estou aqui confirmando. Não está de acordo, não é? E aí você vê que eu tô falando alguma besteira aqui, comenta aqui embaixo, né? Comenta aqui embaixo. Mas o que eu estou falando aqui, estou falando de Bíblia Sagrada. Aonde o apóstolo Paulo mandou orar
pelos reis. Não interessa se era macumbeiro, não interessa se ia pra macumba, não interessa pra onde, o que era eles, não interessa. O que interessa é que o apóstolo Paulo mandou orar pelos reis da terra. E aí como é então isso? Como é que fica agora, seu Valdomiro? Nesse caso aí você não vai orar pelo Lula, né? Porque não tem como você orar pelo Lula e ao mesmo tempo fazer oposição. Porque você tá jogando aí maldição no governo, até dizendo que se não acontecer nada no governo, é porque você nunca foi homem de Deus. E aí eu já sei que não vai acontecer nada, né? Porque Deus não vai contrariar tudo isso aqui que eu li para fazer a vontade do Valdomiro, né? Eu sei que não vai acontecer nada. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer é orar. Orar, não interessa se a pessoa é macumbeiro, não interessa se a pessoa vai na macumba, não interessa o que ele vai fazer, o que interessa é que ele chegou ao poder e agora ele precisa das nossas orações. É isso que a palavra de Deus está falando. Já vi pessoas dizendo, porque o Lula assina esses 600 contas aí para as pessoas, isso é compra de voto, isso aí é para segurar o eleitor. Por que ele não abre empresa? Você já pensou o presidente abrir empresa em todo lugar do Nordeste? Primeiro que a área dele não é essa, né? Se estiver falando alguma besteira, você me corrige aqui embaixo. Mas pra mim a área dele não é essa. Ficar abrindo empresa em todo canto do Nordeste. Ninguém faz isso. O Bolsonaro não teve oportunidade de abrir. Por que não abriu, né? Por que não abriu? E aí já vi pessoas falando isso. Porque isso aí é compra de voto. E 600 reais é para segurar as pessoas. Por que ele não abre empresa? Não gera emprego. E o Bolsonaro não teve oportunidade de abrir empresa? Por que ele não abriu? Só que eu acho assim que isso aí não é a área do presidente, né? Isso aí não é uma área para presidente ficar abrindo empresa. Isso aí é a área dos empresários, né? Aí se você vê que eu tô falando alguma besteira aqui, meus irmãos, pode me corrigir aqui embaixo. Pode comentar, pode fazer comentário. Mas eu acho assim que o Valdomiro Santiago, ele está completamente fora das escrituras e que ele está fazendo as coisas somente para o seu próprio benefício, usando as escrituras para o seu próprio benefício, né? Porque olha o que eu li, como que nos orienta, né? Nos orienta diferente do que ele abre a boca e fala, né? Agora imagina você vai congregar com uma pessoa dessa e você vê ele somente contrariando as escrituras. O que dá a entender? Dá a entender que a pessoa está fazendo as coisas para o seu próprio benefício, né? E aí, meus irmãos, a gente sabe que não vai acontecer nada, mesmo que ele jogue maldição no governo, não vai acontecer nada. Porque Deus não vai contrariar as escrituras para fazer a vontade do Valdomiro Santiago. Primeiro, o Valdomiro Santiago tem que dar uma olhada lá para trás, para ver quem foi que começou essa guerra aí primeiro. Porque no meu entender, quem começou primeiro foi os cristãos. Começou a campanha e começou todo mundo lá em cima do púlpito, expulsaram Jesus de dentro da igreja, idolatraram o Bolsonaro, idolatraram o tempo todo. E aí eu entendo que a guerra primeiro começou com eles lá, com os cristãos. O cristão tem que ser cristão para confessar o que é certo e o que é errado, né? A primeira guerra começou com os cristãos, querendo colocar o Bolsonaro à força no poder. E essa não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus pode ter sido, não sei. Vamos esperar como é que vai ser o governo do Lula. Mas a vontade de Deus pode ter sido o que está escrito em Isaías capítulo 45 e versículo 7. Medita lá. Medita que você vai entender. Amém, meus irmãos? Que Deus assim vos abençoe.